Louvado seja Deus, sou o pastor Roberto. Mais uma vez estamos aqui para a instrução da palavra do Senhor. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar e se inscrever nesse canal para que nós possamos atingir, mais vidas para entender um assunto tão importante, em nossas vidas. O Senhor diz claramente na sua palavra, para que nós possamos apresentar o nosso, a Ele, o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Então esse assunto é muito importante. Hoje nós estaremos abordando, conhecendo as funções do Espírito. Nós vimos hoje, debaixo desta aliança, todos são ensinados do Senhor. Você não sabe como chegou a saber disso, mas há algo em seu interior que diz que certas coisas não são verdadeiras. Certa vez, uma irmã confidenciou que sentiu uma grande angústia enquanto certo pastor estava pregando. Ela não sabia o motivo daquela angústia no espírito. O irmão mais maduro mostrou-lhe que aquele pastor estava ensinando heresias, pois dizia que Jesus não havia ressuscitado dos mortos. A intuição daquela mulher havia rejeitado o ensino, ainda que a sua mente não entendesse bem a mensagem. Então nós estamos falando aqui da primeira função do Espírito, a intuição. A intuição se manifesta pela restrição e pelo constrangimento. Por exemplo, podemos estar pensando em fazer determinada coisa que parece muito razoável. Gostamos da ideia e resolvemos ir em frente, mas algo dentro de nós, uma sensação pesada, opressiva, parece opor-se ao que a nossa mente pensou. Nossa emoção aceitou e a nossa vontade decidiu. Parece dizer-nos que tal coisa não deve ser feita. Este é o impedimento ou a restrição desta função, da intuição. Tomemos agora um exemplo oposto, contrário, determinada coisa parece irracional, contrária ao nosso deleite, é muito contra a nossa vontade, mas por algum motivo desconhecido, há dentro de nós um tipo de constrangimento, um impulso, um estímulo para que a façamos. Este é o constrangimento também da intuição. É importante ainda frisarmos que há uma diferença entre o conhecer e o entender. O conhecer está no espírito, enquanto o entender está na mente. Conhecemos uma coisa através da intuição do espírito. A nossa mente é iluminada para entender o que a intuição conheceu. Na intuição do Espírito, conhecemos a persuasão do Espírito Santo. Na mente, entendemos a orientação do Espírito. Louvado seja Deus. O conhecimento da intuição na Bíblia é chamada de revelação. Revelação é o desvendar pelo Espírito Santo da verdadeira realidade de alguma coisa. Esse tipo de conhecimento é muito mais profundo que o conhecimento da mente. A unção do Senhor nos ensina a respeito de todas as coisas pelo espírito de revelação e de entendimento. Louvado seja Deus. Vamos ver agora a segunda função do Espírito, a função da consciência. Vamos lá. É fácil entender a consciência. Todos nós estamos familiarizados com ela,
é a capacidade de discernir entre o certo e o errado, não segundo os critérios da mente, mas segundo uma sensação do Espírito. Romanos capítulo 9, versículo 1 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Em Atos capítulo 17, versículo 16, nós lemos dessa forma a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Então, quando comparamos Romanos capítulo 9, versículo 1 e Atos capítulo 17, versículo 16, vemos que a consciência está localizada no espírito humano. Testificar, confirmar, recusar, acusar são funções da consciência. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3, Paulo diz que em seu espírito julgou uma pessoa pecaminosa. Julgar significa condenar ou justificar. Estas são ações da consciência. Muito frequentemente a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. O julgamento da consciência não é segundo o conhecimento da mente, mas segundo a direção do próprio Espírito Santo. Louvado seja Deus. A Bíblia existe, A Bíblia existe e nela existe dois caminhos. O caminho tipificado pela árvore da vida e o do conhecimento do bem e do mal. Nós somos exortados na palavra a andarmos segundo o padrão de certo e errado. Não, mas sim a sermos guiados pelo Espírito. Quando você para diante de um cinema, qual é a sua posição? Qual é a sua ponderação? Não é pornográfico, não é errado, não faz mal. Portanto, eu posso assistir, eu vou assistir tal coisa. Tais ponderações não são da consciência. É a mente decidindo independentemente de Deus. A consciência não faz ponderações, apenas decide sim ou não. Essa é a realidade. Há muitas coisas que a nossa consciência recusa, mas a nossa mente aprova. Devemos rejeitar de uma vez por todas o caminhar segundo a mente, segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Devemos ser guiados pelo Espírito, pelo próprio princípio da vida de Deus em nós, percebido em nossa consciência. Louvado seja Deus. Precisamos ser absolutos com aquilo que Deus condena em nossa consciência. Nunca devemos tentar explicar o pecado justificando-o. Não. Sempre que houver uma recusa em nossa consciência, devemos parar imediatamente. Alguns tentam se justificar dizendo que não tem muita convicção se determinada coisa é errada ou não. Romanos capítulo 14, versículo 23, nos diz tudo o que não vem da plena certeza e da fé é pecado. Louvado seja Deus. Só podemos servir a Deus estando com a nossa consciência limpa. Todos nós podemos testificar que a ação da nossa consciência não depende de nosso conhecimento da Bíblia. Muitas vezes sentíamos que algo era errado e só depois descobríamos aquela proibição na Bíblia. Sem que ninguém nos ensinasse, sabíamos que o nosso namoro estava errado.
que as nossas finanças estavam desajustadas. Aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito a voz do Espírito Santo a falar pela sua consciência. Ninguém jamais poderá dizer que não sabia. A nossa consciência tem a função de testificar conosco a vontade de Deus. Louvado seja Deus.